Olha, eu tenho uma enorme dificuldade de falar em público, mas vou fazer o possível. Meu nome é Magda Luiza de Vasconcelos Anastácio da Silva, tudo isso. Então eu uso um pseudônimo que é Luiza Lins. Eu nasci em Rosário do Sul. Lá não havia feira de livro, não havia muita divulgação do hábito de ler, ou mesmo assim muitos eventos. Gosto brasileiros e também a Agatha Christie, né, que eu tinha adoração, até hoje gosto muito de mistérios. E depois que eu vim para Porto Alegre, né, que eu comecei a frequentar a Feira do Livro, daí comecei a conhecer outros autores. E o gosto pela escrita é uma coisa que me acompanhou pela vida inteira. Só que como, né, eu nasci numa família pobre, vida do interior, eu tinha que me dedicar a ganhar a vida. E assim como a colega aqui, foi só depois, né, que a minha vida profissional se tornou difícil, que eu resolvi ter a coragem de começar a escrever. Eu lancei algumas crônicas e poesias, juntamente com o pessoal lá de Guaporé, e lancei meu primeiro romance esse ano. Então eu sou uma principiante no mundo da literatura. Estou inclusive conhecendo os colegas todos aqui e espero ter muitas aventuras e experiências boas em 2025. É isso. Andréa Checa, sou de uma família e, além de leitora, uma leitora muito voraz, sou escritora, e assim, ouvindo todos falando aqui, eu fiquei tanto pensando o que eu ia dizer, né? Assim, eu não, diferente das pessoas que falaram até agora, eu não nasci numa família que me incentivou a ler. Na minha família, minha casa não tinha livros, meus pais eram industriais, do interior, minha mãe até participou até a quarta série, meu pai até aqui. Na época era chamada de série ainda, né? E trabalhava em fábrica de calçado, no Hamburgo, né? Capital Nacional do Calçado, toda a cidade para isso, né? Todo o interior para isso. E assim, eu não tive esse ambiente de leitura em casa. E o que eu costumo dizer sempre é que eu tive interesse em ler a partir das novelas. Assistia novela, né? Quando eu era criança, lá nos anos 80, sempre tinha uma biblioteca nas casas, né? Eu era encantada com aquelas bibliotecas que tinham aquelas mansões, né? Eu queria ter minha biblioteca em casa por causa das novelas. E aí eu aprendi a ler rápido, assim, entrei na época na primeira série, mas eu aprendi rápido, comecei a escrever historinhas, né? Lembro que o primeiro livro que eu me encantei foi na segunda série, um livro que meus pais compraram para levar para a escola, né? Tipo, levando para a escola, o tio daí era a Cachorrinha Lalá, era um livro escrito em letra cursiva, e eu era apaixonada por aquela história. E que eu fiquei muito triste quando eu não encontrei mais na minha sala de aula aquele livro. E assim, algum colega levou embora, se perdeu, e eu fiquei muito triste, passei a minha vida inteira, a vida escolar, querendo de novo ter aquele livro. Quando eu tinha estava na quinta série, eu consegui ter esse livro de novo, e foi a minha encanto. E então eu não lia todos esses livros que os colegas leram assim, na adolescência, eu passei a ler realmente, assim, literatura, no ensino médio, né? E depois fui fazer a faculdade de letras. E aí fui conhecer autores mais famosos, né, conceituados, e aí estou descobrindo muitos autores, né, apesar de estar formada há bastante tempo, né, tem muitos autores que eu ainda estou descobrindo, todos clássicos da literatura. E leio muito, né, incentivo muitas pessoas a ler. Estou de férias agora desde o dia 20 de dezembro e já li quase 10 livros, né, no nono livro agora das férias. Não posso ler tanto que chego a ler um livro por dia. E trabalho com leitura também, trabalho com ilustração de leitura em escola municipal, também municipal de Novo Hamburgo, séries iniciais. Né? Trabalho com isso, incentivo a ler, sou escritora e estou sempre defendendo a leitura. Nós estamos acompanhando. Faz mal. Boa tarde. Bom, como me chamo
companheiros do livro aí, me chamam de colega de comitê. Fala mais alto, por favor. Porque eu sou um quadrinista, eu desenho quadrinhos. Eu aprendi a ler no quadrinho. E depois, com o tempo, eu comecei a desenhar. Hoje eu desenho, né? Agora há pouco, ano passado, eu desenhei meu primeiro fanzine, né? Que viu o fanzine é o fanzine independente, que ele faz, depois dá um jeito de encaminhar para uma gráfica para imprimir o seu trabalho. Então, por enquanto, eu estou aí, né? Junto aí, com o pessoal aí do livro. Para mim é um prazer estar junto aí, né, aprendendo com vocês também, né? É uma honra estar junto. E quando precisar também do meu trabalho de ilustração, eu estou à disposição. Tá? Foi um prazer. Desenha muito bem. Tinha que ser um. Deixa eu só ver se tá ligado. Tá ligado. Boa tarde, desculpe um atraso, eu peguei um acidente no caminho, ali nós estamos na João Pessoa, uma ambulância cheia das coisas, trancou todo o trânsito. Bem, eu sou Grace, sou uma das escritoras, co-escritoras, coautoras do Metamorfose, da Vida 1 e 2, e também já participei do Perdi Tudo e Agora. A minha vida, eu vi o sinal da tua fala, não sei se identifica, né? Eu fui criada dentro da Biblioteca Pública do Estado, minha mãe trabalhava ali, então a minha vida desde os 6 anos de idade foi os livros, né? Ainda hoje eu estava procurando uma foto que eu tenho quando criança, sentada na Biblioteca Pública, que eles fizeram uma reportagem, eu olhando um livro, né? Mas acabei não encontrando a foto. Me criei dentro da biblioteca, li todos os clássicos, enquanto juvenil, Monteiro Lobato, tudo que eu podia ler enquanto a minha mãe trabalhava, ela trabalhava no período da tarde, eu ia lendo. Depois eu passei para Sidney Sheldon, vocês estão falando aí, né? Eu adorava Sidney Sheldon, muitos autores, e Tolstói, incontáveis o número de autores que eu já li. A minha escrita sempre foi muito mais na forma de autobiografia, de sentimentos, de emoções. Algo me emociona e aquilo me motiva a escrever. Antes, eu não me lembro há quanto tempo eu criei um blog. Começou esse blog de uma forma bem rudimentar. Eu procurei alguns textos do Moacir Scliar, que eu admirava muito e não achei na internet, e eu tinha eles guardados. Aí eu comecei a escrever, a colocar aqueles textos, né, dando o seu devido nome, claro, né, e a partir dali também começou essa escrita de interpretativa, do que eu estava sentindo, de momentos emocionantes, de fases da vida, de gastos, de pessoas, de amores, de uma série de coisas. E conheci a Adeli, a Clélia eu já conheci o Adeli depois, e a partir dali a gente começou esse novo projeto. Estou achando maravilhoso, adorando, né? E me parece que, à medida que surgiu o movimento sem idadismo, liderado por Alfonso e a Helenara, me parece que a minha veia escritora cada vez ela surge maior, né? Cada momento, um dia desse eu estive aqui no centro, olhei os trilhos do bonde, me lembrei de fatos de infância, já escrevi aquela crônica sobre a minha infância aqui nessa praça, né? Na Praça 15. Então é mais ou menos isso. Trabalhei, não tenho tempo, gostaria, fiquei com inveja realmente da colega que já leu 9 livros até agora, desde dezembro. Eu trabalho como psicóloga, então eu também tenho a escrita dos pacientes, tenho uma série de situações, mas leio bastante ainda hoje. E é isso, estamos aqui para colaborar. Boa tarde, meu nome é Beth Flor. Os livros vêm para mim, eu fui ainda escolhida lá de casa, né? 7 irmãos, então eu tive a grande chance de ter livros antes de todos, né? Porque já tinha essas bagagens lá por casa. E uma coisa assim que para mim foi muito importante
era o Projeto Minerva, que meu pai assistia no domingo, era uma roda de família que a gente tinha quando criança, sentar do lado do terreno da casa e meu pai ficava ouvindo o Projeto Minerva e a gente ali atento a cada assunto, né? E depois a gente teve a telenovela também que tinha em casa, então para mim a minha escrita começou ali pelas palavras do meu pai ouvindo o Projeto Minerva e depois na escola lendo livros que eu adorava, né? O livro era muito lindo para mim, sempre adorei livros. Hoje eu sou poeta, antes eu não me considerava poeta, hoje eu me considero poeta, né? Então, lancei aí meus livros, um começo ainda da minha história, né? Eu comecei em 2023 a escrever meu primeiro livro e aquilo foi me trazendo mais emoções, foi me transformando uma outra mulher também, porque a gente como uma escritora ou como mulher é diferente, né? É outro pensamento. Tu está escrevendo, a tua essência ali está fluindo, tá? Para mim a escrita é a alma, é a libertação da alma, sabe? Através dela que eu me liberto e que eu escrevo mais. E eu só tenho gratidão de estar aqui nesse grupo, gratidão de ter sido acolhida e gratidão por estar onde eu estou hoje, né? Como escritora, eu só tenho a agradecer. Nós estamos aqui então nessa conversa, chamando a Lívia e a Kátia agora. Afonso, dá sua palavrinha depois, a Lívia chegando agora também. O pessoal está falando um pouco assim de como se iniciou na questão da leitura e como é que nós chegamos até a escrita. Senta ali, Afonso. Fui salvo por elas, senão eu ia ser o último. Eu já estava com a bandeira de último aqui, mas os últimos serão os primeiros. Meu nome eu também tenho um nome meio comprido o nome dela, Luiz Afonso Alencar Escostegue. Por isso que eu abrevi para Afonso Escostegue, que é mais fácil que tudo, intimamente Afonso. Eu, como todo, a maioria aqui, comecei em casa. Eu digo leitor de bula de remédio. Eu não levo celular no banheiro, eu levo a bula dos meus remédios para o banheiro. Então, desde criança, acostumado muito com a leitura. Né? Meus pais, minha mãe, era professora no início da vida dela e muito agarrada na leitura. E quando ela faleceu, nos deixou uma biblioteca muito grande. Parte está comigo, outra parte está com meu irmão. E eu me lembro, desde criança, sempre lendo. E eu tenho até hoje o meu livrinho que eu ganhei, que eu mal tinha aprendido a fazer a minha assinatura, já coloquei ali o nomezinho do livro. E falar em livro que marcam, que é As Aventuras de Gulli. Que é uma história que até hoje, eu me lembro que às vezes eu sonho, né? São uma história muito marcante. Eu quero falar de um legado, que é um legado que me emociona um pouco falar, porque acho que é o mais importante, que é o que a mãe do Brian fez, está fazendo, né? Deixou um legado. E hoje tenho muito orgulho da minha filha, porque há muitos anos ela só me pede livro de presente. Aniversário, Natal, qualquer comemoração que tenha, ela pede livro. Minha filha, vamos viajar, vamos para a praia, não, eu quero livro. Então ela também já está com uma coleção bastante boa de livros, né? Faz uns 3 anos eu dei uma coleção completa da Agatha Christie para ela também adora. E o meu projeto para 2025 é que ela escreve. Né? Ela também aqui no passo de Brian, escreve leituras de jovens e adolescentes, só que ela é muito vergonhada. Ela me mostra os rascunhos para ver o que eu acho, né? Fazer algumas observações. Já apresentei ela, eu tenho alguns grupos nacionais que eu participo, editoras, inclusive, de São Paulo, Rio de Janeiro, já apresentei, já comentei, inclusive, com a própria Helenara, que eu queria que ela conhecesse a Helenara, né? Para
para ver se ela se solta, né? Então, meu projeto, muito antes de eu continuar escrevendo, que a minha experiência também é com relação à metamorfose e o que eu descobri agora, apesar que eu tenho um blog que eu escrevo crônicas há 20 anos, já desde 1994, nunca tinha me aventurado a participar de um livro físico, assim. Ficou comigo já quase pronto para tentar me arriscar ao participar dessas reuniões do grupo, principalmente, que a gente tem participado aqui na Feira do Chalé, tem me dado, talvez de forma indevida, a gente não sabe, a coragem de me aventurar de forma individual. E eu acho que é um ato, talvez para vocês já estão acostumados, não seja, mas eu acredito que quando a gente começa a se mostrar é um ato de grande coragem. Porque primeiro a gente tem que vencer a si próprio, né? a própria autocrítica, a própria autocensura que a gente tem de achar que, enfim, né? Ninguém vai gostar, até a gente descobrir que não importa se as pessoas vão gostar ou não, importa o próprio ato de colocar para fora aquela essência, aquela coisa que a gente tem, seja em forma de uma poesia, em forma de uma crônica, de um romance, enfim. Então, eu também tive essa experiência de me criar no meio dos livros, de ler. E agora deixar uma filha que é uma leitora também voraz, né? Que adora ler, enfim. Mas, só para encerrar, para não me alongar, eu não creio que o problema seja de leitores do livro. O nosso grande problema é, eu posso estar enganado, o mercado editorial. Nós temos um mercado editorial que ele não é bom, digamos assim, para certas coisas. A gente entra numa livraria, eu esses dias fui em Santa Maria, de frente para uma livraria, eu cheguei a contar 30 títulos expostos na vitrine da livraria. Dos 30, 27 eram estrangeiros, autores de best-sellers estrangeiros. Então, o nosso mercado editorial, as nossas editoras, ou pelo menos as grandes editoras, eles vendem, né, o que antigamente chamava de blockbuster, quando era filme, né? Aquela coisa de venda fácil de autor americano. Via de regra são autores americanos. Muitas mulheres, inclusive, autoras americanas. E há pouco incentivo, pouca tentativa das editoras brasileiras, ou pelo menos das grandes editoras, de publicar autores nacionais que não sejam os mais famosos. Os mais famosos, todo mundo sabe que são publicados. Mas aqueles que estão se iniciando, aqueles que ainda não têm grandes, né, nós acabamos dependendo de outros lançamentos independentes, ou de também pequenas editoras, muitas vezes editoras pessoais, né, para fazer isso aí. Então essa é a minha participação, eu sinto muito feliz, foi uma surpresa para mim ter sido aceito no grupo, né, ter sido convidado a participar, estar com vocês, seja aqui ou no grupo da internet. Isso me fez uma pessoa bastante mais feliz em 2024, apesar de toda a desgraça que a gente passou no ano passado. Então, muito obrigado. Antes de passar para o pessoal que chegou agora, eu iniciei aqui dizendo que talvez a gente iniciasse hoje uma história aqui de uma campanha para que 2025 fosse o ano da leitura. Nós estamos aqui com a direção da AGES, a Aliança nossa associação de escritores, depois nós vamos falar um pouquinho também sobre a associação, porque o pessoal tem que saber muito da associação. Até falei com a Lídia essa semana, uma pessoa lá de Nonoai quer saber como é que entra na associação. Aí é bom se explicar. Mas eu também quero 2 minutinhos aqui para dizer como é que eu iniciei essa questão da leitura. Eu sou filho de pequenos agricultores e na minha casa havia 2 livros. Um livro de alemão da minha avó, e uma cartilha que a mamãe tinha utilizado. Ela tinha o 3º ano primário e meu pai era analfabeto. Meu pai fez o antigo Mobral. Mas eu tive a sorte que na cidadezinha onde eu me criei, que tinha morando, extremo esta da Catarina, o prefeito, que era aqui do Rio Grande do Sul, de Jaguari, tinha uma biblioteca imensa e ele colocou
Na prefeitura que ele ganhou, a prefeitura, foi, eu acho que a coisa mais genial que ele fez, porque eu tive acesso a coisas incríveis por banco. Eu me lembro que Ian Fleming, essas coisas, eu comecei a ler nessa biblioteca que eu achei. O que pela frente eu lia. Naquela época a gente não tinha iluminação, né? A gente via nessas lamparinas, né? E a minha mãe sempre preocupada em não botar fogo nas coisas. Então acho que isso me levou à leitura, vim para Porto Alegre fazer letras. E me encontro nesse meio, eu estou muito feliz. No dia 7, dia do leitor, da leitura, como diz o Bolívar, está aqui com vocês. E ouvir a todos e a todos que estão aqui. Vamos ver a Kátia Lívia. Boa tarde, eu sou Lívia Rocha. Vou dar um alô aqui, então, o Tom pode. Vamos liberar o Cláudio. E como eu disse anteriormente também, a questão da museologia, do Museu Júlio Casillas, ele é o presidente da associação e sempre operante conosco e um grande advogado na área do consumidor. Eu, quando tiver um problema de consumo, eu vou me socorrer do Dr. Cláudio. Tchau, Cláudio. Quero mais uma vez agradecer aí, convidar todos para a gente estar em obra, inclusive, de Casillas, que continua aberto, esperando todos. Obrigado, Luiz. Eu te agradeço como vice-presidente do Pagamão Literário por nos deixar utilizar aquele espaço durante os anos 2024. Com certeza. E o ano que vem vamos A fazer casa é de todos vocês Sim, também. beleza. Portas abertas, eu não sou de vocês. Obrigado. Desculpa ter que sair. Então, está retomando, né? Sou Lilian Rocha, e cheguei na minha família, eu era caçula, tinha mais 2 irmãos, e os meus irmãos entraram em aula em momentos de educação, né, na escola, então os meus pais gostavam de ler, colocavam sempre, meu pai tinha sempre 3 livros na cabeceira, minha mãe, apesar de ter estudado muito pouco, minha mãe estudou só até a 5ª série, mas ela gostava de ler romances, ela gostava de ler jornal, e o pai sempre trazia livros. Só que quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, o pai comprou no ciclo do livro, que ele era sócio, chegou um livro que chamava O Assassinato do Expresso do Oriente, que era para minha irmã, que tinha 6 anos mais velha que eu, então eu tinha uns 10, acho que 16 anos. Eu li aquele livro em um dia, que eu disse, isso eu sei fazer. E comecei a fazer contos de suspense, e sempre fui uma leitora voraz, assim, né? Um dia acabou os livros, meus livros, os livros dos meus irmãos, os livros dos meus pais. Eu disse para minha mãe, me leva até o centro de Porto Alegre, tem uma biblioteca lá da SESI, eu quero fazer a minha carteirinha. Eu me lembro que na carteirinha tinha foto do meu jardim de infância. Então eu sempre gostei muito de ler e comecei a escrever muito cedo, tanto os contos como a questão poética surgiu no ensino médio, né, que na época era segundo grau, para o ensino médio. E a vida foi acontecendo, eu me formei em farmácia, mas uns 12, 13 anos para cá eu resolvi tomar um sonho de criança, que era ser escritora, né? E hoje eu sou uma escritora, eu sou vice-presidente social da AGES, né? Estamos pleiteando um novo mandato, sou vice-presidente da Academia de Leitura Brasil do Rio Grande do Sul, sou vice-presidente do Pagamão Literário, do Pagamão Livro de Canoas, em 2021, e tive a alegria de receber o convite da Tondodeli, como da minha amiga da biodança, que nós estamos tanto, para fazer o prefácio do primeiro livro da Metamorfose, né? Foi uma grande alegria ter feito o prefácio, né? E poder estar aqui falando sobre a questão da leitura, falando a questão da importância da leitura cada vez maior. A gente vê um número muito reduzido desses jovens, eu vou em muitas escolas do interior do Rio Grande do Sul, que a gente percebe que eles estão lendo muito pouco, né? Então, a gente tem que fortificar essa questão da literatura, da leitura, cada vez mais, inclusive nas escolas. Começar por essas pessoas que são a base. Eu comecei a ler muito cedo pela questão da escola, por ver meus irmãos lerem, né? Então, quanto é fundamental trazer essa força que é a leitura para expandir a imaginação dessas crianças. Então, estão isoladas num aparelho que virou só 2 polegares, o corpo dessas crianças.